Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar trabalhando o nosso capítulo 3 do livro SAS, Transformações Geométricas, Paralelismo e Perpendicularidade. Os objetivos do conhecimento de hoje é fazer com que nós possamos aplicar o conceito da mediatriz. Então hoje nós vamos aprender um conceito, uma técnica nova. Na última aula nós vimos a bissetriz, né? E hoje vai ser a mediatriz. Então nós vamos aplicar esse conceito da mediatriz como lugar geométrico, entender o que é a mediatriz, como calcular a mediatriz, resolver problemas também que envolvam as figuras obtidas por simetrias de reflexão, translação e rotação, e identificar posições relativas entre duas retas em um mesmo plano. Esses são os nossos objetivos. Bom, essa é a nossa agenda de hoje, a qual iremos seguir o nosso estudo no livro SAS e também algumas atividades extras. Então nós estamos aqui no dia 1º de abril, nós teremos uma aula hoje no nosso horário, que vamos trabalhar o capítulo 3, Transformações Geométricas, e pode abrir o seu livro agora, no livro SAS, das páginas 75 até a página 79, onde nós vamos aplicar o conteúdo a partir de agora. Então nós vamos estudar distância entre duas retas paralelas, a mediatriz de um segmento de reta e o traçado de retas perpendiculares e de retas paralelas. Vamos fazer as atividades compostas em todas essas páginas do livro SAS, e para casa vai ficar aí vocês fazerem atividades extras do livro suplementar nas páginas 50, 51 e 52, tá bom? Então vamos lá. O livro SAS, agora aberto, distância entre duas retas paralelas. Pode abrir o livro na página 75, onde nós temos aí o conceito da distância entre duas retas paralelas. Bom, observa a seguinte ilustração. Nós temos aqui, galerinha, uma reta R e uma reta S, ok? Só que observa o seguinte, essas retas, elas estão distantes umas das outras, elas não se cruzam, elas não se interligam, então elas estão paralelas por causa disso. Agora observe o seguinte, vocês concordam que existe uma distância entre elas? Então, se existe uma distância, como nós podemos referenciar esse distanciamento? Nós podemos indicar a distância D referencia a reta R, vírgula, e a reta S. Basicamente, igual está aqui. D, o Rzinho pequenininho aqui, vírgula, o S pequeno, também do lado. Então, para calcular uma distância entre duas retas, nós podemos usar essa notação, D, R e S. Então, essa distância ela é dada pela medida do segmento da reta perpendicular. Então, se nós observarmos aqui, as duas retas R e S elas são paralelas, elas não se cruzam. Mas o distanciamento, para nós descobrirmos, nós podemos obter através de uma reta perpendicular, ou seja, uma reta que vai se cruzar entre essas duas retas paralelas, no caso a reta R e a reta S. Então, como nós podemos fazer? Na reta R, nós traçamos um ponto, chamado ponto Q, que pertence a essa reta. E na reta S, nós traçamos um outro ponto chamado P, que pertence à reta S. E aí, então, para referenciar esse distanciamento, nós tracejamos uma nova reta perpendicular ligando os dois pontos P e Q. E aí, conseguiremos obter esse distanciamento. Vocês podem observar, né, que nesse caso o segmento que determina a distância é perpendicular às duas retas, ou seja, esse distanciamento aqui ele se cruza nas duas retas paralelas. Agora vamos tentar entender. A página 75 do livro de vocês traz um problema em que vocês precisarão analisar e responder. Olha o que diz, ó. Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, utilizar passarelas, atravessar usando a faixa são algumas das obrigações dos pedestres para um trânsito seguro.
quando não houver faixa de pedestres em uma rua, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. Perpendicular tem que ter um cruzamento. Então, de acordo com o que você estudou até agora, quais são os argumentos matemáticos que justificam esse ângulo de trajetória? Bom, para vocês responderem essa pergunta, vocês vão ter que pensar, pode usar o exemplo da casa de vocês. Se vocês irem à frente da casa de vocês, vocês vão perceber que existe uma calçada, existe uma rua e do outro lado tem uma outra calçada. Só que provavelmente aí na rua da frente da casa de vocês pode ser que não tenha faixa de pedestre. E como que seria feito essa travessia, né, da frente da calçada da sua casa, de um lado da rua, para o outro lado da calçada, no outro lado da rua? Bom, nesse caso você deve considerar que as calçadas da rua, elas são retas paralelas. Então tem a calçada da frente da sua casa e tem a calçada que está do outro lado da rua. Só que essas duas calçadas, elas não se cruzam, elas não se misturam, elas não se juntam, elas não se tocam. Então elas são paralelas. Então primeiramente você tem que considerar isso. Esse segmento, ele é representado pela trajetória escolhida pelo pedestre. Então se você identificou aí que não tem uma faixa de pedestre, o que você precisa fazer para atravessar a rua? Tecnicamente você vai ter que identificar um ponto de travessia, que pode ser qualquer ponto mais seguro para você atravessar. Pode ser na frente da sua casa, pode ser na frente da casa do vizinho, pode ser na esquina da rua, pode ser no final da rua. Enfim, tem que ter um ponto de travessia. E aí você precisa direcionar o outro ponto de travessia de destino do outro lado da rua. E aí, tecnicamente, você vai conseguir fazer essa travessia e, tecnicamente, você vai ter passado por essa distância entre as duas ruas paralelas. Então, galerinha, analisem essa página 75, essa atividade atividade 1, que fala para dialogar e conhecer. Analisem a problemática com base no que eu falei aqui para vocês agora e respondam com suas palavras esse problema, tá bom? Agora a gente vai para a página 76, depois que vocês responderam, né, a atividade da página 75, vamos agora para a página 76, que fala sobre o traçado de retas paralelas com jogo de esquadros. Então lembra que as retas paralelas, elas não se cruzam, elas não se misturam. Como vocês podem observar na imagem aqui, ó, reta R, S, T, U, elas estão separadas, mas elas estão ligadas de forma paralela, numa mesma direção, no mesmo sentido. Como que nós podemos fazer para criar essas retas paralelas? Nós podemos usar os esquadros que nós começamos a falar na aula passada. Vocês lembram dos esquadros isósceles e dos esquadros escalenos? O isósceles é esse aqui, que tem um ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45 graus. O esquadro escaleno é esse maiorzinho, que tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e um ângulo de 30 graus, que é um ângulo um pouco menor, e um ângulo de 60, que é um ângulo um pouco maior. Então, com esses dois instrumentos em mãos, você pode usá-los para estar traçando essas retas paralelas. Você pega um esquadro como base e um outro esquadro para traçar essas retas. E aí você faz os riscos mantendo o esquadro da base, que é o esquadro maior, e apenas movimentando o esquadro menor no sentido paralelo e fazendo novos riscos. Como vocês podem observar, a notação na matemática, quando há retas paralelas, é representada dessa forma: R barra S barra T barra U, ou seja, R é paralelo a S, que é paralelo a T, que é paralelo a U. Bom, então, como vocês perceberam, a técnica para criar as retas paralelas, vocês agora vão na página 76 do livro de vocês e vão fazer também a atividade 1. Aqui fala, ó, em seu caderno, trace 5 retas paralelas utilizando o procedimento apresentado anteriormente.
Então você pode pegar um esquadro e estar fazendo essas retas aí no seu livro. Ou se você não tiver o esquadro, pode pegar uma régua, né, ou algum outro tipo de instrumento que vai te ajudar a estar fazendo esses riscos, a estar fazendo esses tracejamentos aí, as retas no caso. Então faça essas atividades aí também na página 76, tá bom? Bom, agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre mediatriz em um segmento de reta. Como vocês podem notar, na semana passada nós falamos sobre bissetriz. Então a bissetriz, ela relaciona uma semi-reta que direciona um ângulo, sendo os dois ângulos na subdivisão iguais. A mediatriz, ela está relacionada ao segmento de uma reta, então ela não liga, ela é diferente da bissetriz, né? A bissetriz, ela relaciona o ângulo, agora a mediatriz não, a mediatriz ela relaciona a reta. Agora vamos ver aqui, né, na página 76. Então, abra novamente agora o livro, na página 76, e nós vamos identificar a mediatriz nessa referência aqui. Vocês podem notar que eu tenho aqui uma reta que tem dois pontos interligados, né, ponto AB, e temos uma reta perpendicular, que é chamada M, ok? Então, olha só, M, esse M maiúsculo, ele é o ponto médio do segmento AB. Por que ponto médio do segmento AB? Porque de M a A é a mesma distância que M a B. Ou seja, aqui no meio eu tenho uma divisão de distanciamento entre A e entre B. Por isso que o M é chamado de ponto médio. Se eu identifiquei que em uma reta com dois pontos ligados eu detectei o ponto médio, que é a metade dessa ligação, o que eu tenho que fazer? Nesse ponto médio, eu ligo uma reta perpendicular. E essa reta perpendicular, ela vai ficar exatamente no meio da ligação dos pontos A e B, que vai passar pelo ponto médio. Então, nesse caso, a reta M, ela é denominada a mediatriz. Entendeu? Recapitulando, nós temos duas retas, uma reta A com dois pontos AB e uma reta perpendicular ligada à reta AB. Nessa reta, nós temos o que? Aqui no meio, exatamente no meio, nós temos o ponto médio, que é o distanciamento de M para A e o distanciamento de M para B. Então, exatamente aqui no meio, nós temos um ponto de ligação que vai formar a nossa mediatriz, que é onde a gente traça uma reta perpendicular, que é a reta M minúscula. Então, a reta M minúscula, ela é denominada mediatriz. Por quê? Porque ela está exatamente no meio da ligação entre dois pontos. Então, aqui é a mesma distância de A a M maiúsculo, é a mesma distância que de M a B maiúsculo. Nesse caso, se eu identifiquei o ponto médio, se eu identifiquei o meio, eu tracejo uma reta, e essa reta que fica exatamente no meio é chamada de mediatriz. Então, organizando as nossas ideias, né? O que seria a mediatriz? A mediatriz de um segmento, a reta perpendicular ao segmento que passa por seu ponto médio. Então, a mediatriz de um segmento de reta AB é um lugar geométrico, pois todo ponto da mediatriz de A a B equidista das extremidades A e B do segmento AB. Então, em um plano, somente os pontos da mediatriz de A a B equidistam de A e de B. O que isso quer dizer? Voltando aqui para nossa imagem, a mediatriz, o ponto médio, ele tem uma distância até A. O ponto médio tem uma distância até B. Então, a distância de M a A tem que ser igual à distância de M a B. Se eu identifiquei que há igualdade nesse distanciamento dos dois pontos, então aqui no meio eu tenho um ponto médio. E perpendicular a esse ponto médio, a reta que faz essa interligação, ela é uma reta denominada mediatriz.
Bom, agora você vai para a página 77, tá bom, galerinha? Onde nós vamos falar da construção da mediatriz usando régua e compasso. Bom, é muito simples, né, para nós fazermos esse procedimento. Por quê? Primeiro, nós sabemos a regra simples da matemática, que fala que dois pontos eles determinam uma reta, independente de como esses dois pontos estão desenhados, né? Se a gente desenhar dois pontos aí no caderno e traçar uma reta ligando esses dois pontos, nós fazemos o que? Construímos uma reta. Então, se eu desenho um ponto A no meu caderno e numa outra área do meu caderno eu desenho um ponto B, quando eu faço a ligação do ponto A com o ponto B, o que eu acabei de fazer? Uma reta. Então, dois pontos eles interligam uma reta. Então, olha só, vamos pegar o exemplo, né? Para a gente traçar a mediatriz de um segmento AB, vou estar especificando aqui, ó, a mediatriz de AB, a gente tem que conhecer dois pontos dessa mediatriz. Então, como todo ponto do plano equidistante de A e de B pertence à mediatriz de A e de B, a gente tem que obter a busca de dois pontos C e D, que no caso são os pontos distantes aqui em cima, né? E esses dois pontos, eles precisam também ser equidistantes a A e B, ou seja, tem que ter a mesma medida, tem que ter o mesmo distanciamento. E aí nós vamos conseguir encontrar aí o segmento da mediatriz. Vamos por parte, né? Vamos lá. O que nós fazemos primeiro, então, para construir a mediatriz, né, com uma régua e com um compasso? Então, primeiro, você vai pegar o seu compasso, né, com centro em A, e você vai fazer um raio maior do que a metade da medida. Possivelmente aqui vai ser o meio, mas você vai passar o compasso além do meio. Então, você vai passar além do centro. Então, com o centro em A e raio maior do que a metade da medida de A e B, traça-se um arco de circunferência. Então, você vai pegar o seu compasso, vai colocar aqui em A a ponta que não risca, vai abrir o compasso talvez com 1,5 centímetro ou 2 centímetros, ou seja, se você colocar 2 centímetros, a metade vai ser 1, se você colocar 1, a metade vai ser 0,5, então você vai abrir além da metade, vamos chamar esse além da metade de um ponto B, e aí você vai fazer o que? Vai riscar um ângulo, uma circunferência, ok? Então esse é o primeiro passo. Agora, o que você faz? Com o centro em B e mesmo raio, ou seja, aqui estava o ponto que não riscava e aqui estava o ponto que riscava. Agora você vai fazer o processo reverso. Vira o seu compasso e aqui no B, onde que é o ponto que não risca, você vai colocar aqui, e o ponto que risca você vai colocar em A e vai fazer um traço no mesmo sentido, com o mesmo distanciamento. Então vai ficar tipo um peixe, né? Você pode observar aí. Depois, o que é necessário fazer? Os pontos C e D, onde esses arcos se interceptam, eles são equidistantes. Como vocês podem observar, você fez aqui uma ligação de A a B, onde você desenhou uma circunferência, e depois você foi em B, fez a mesma distância para A, onde você tratou uma nova circunferência. Aqui vocês podem observar que nessa ligação que vocês fizeram, novamente foram formados dois pontos. Como vocês trataram a mesma medida aqui em A e B, tecnicamente, quando você fez a ligação da circunferência, aqui em cima formou-se um ponto C e aqui embaixo formou-se um ponto B. Como aqui tem a mesma medida de A para B, de C para D também vai ter a mesma medida. Nesse caso, disse que os pontos C e D eles fazem uma interceptação e também são equidistantes de A, ou seja, eles têm o mesmo distanciamento, eles têm o mesmo tamanho. Então, eles pertencem à mediatriz de A e B também, os pontos C e D. Nesse caso, o que você precisa fazer agora? Depois de traçar a circunferência de um lado, tratar a circunferência de outro lado, identificar os dois novos pontos que foram
identificados com essa ligação das circunferências, o que você faz? Pega uma régua e traça uma reta M. Essa reta M, ela vai ser chamada de mediatriz. Bom, galerinha, então na página 77, o que tem para vocês aí? Tem uma atividade para estar sendo desenvolvida. Como vocês podem observar, tem uma figura. Essa figura tem uma casa, tem uma piscina, certo? E aí ele está pedindo para você fazer uma análise, para você tracejar alguns pontos em que poderia haver um poço artesiano aí nessa casa, em que, independente do local em que você designasse que pudesse ter esse poço artesiano, teria que ter a mesma distância do ponto A da casa e teria que ter a mesma distância do ponto B da piscina. Vamos ver o problema? Olha como é que fala. Ó. Na figura ao lado, você pode ver a vista aérea da casa do campo de Luísa no terreno. Ela deseja construir um poço artesiano que deve ficar localizado a igual distância da casa, representado pelo ponto A, e da piscina, representada pelo ponto B. Então, olha o conceito de mediatriz aqui, hein, pessoal? Ó, se ela quer construir um poço artesiano, tem que ter a mesma distância, né, tanto na casa como na piscina. Se tem que ter a mesma distância, o que a gente precisa calcular aqui? A mediatriz. A mediatriz, ela basicamente vai ficar no meio da ligação entre esses dois pontos. Então, o que vocês vão precisar fazer? Inicialmente, tracejar uma reta de A a B. Após tracejar a reta de A a B, vocês vão precisar identificar o ponto central dessa reta. Sabendo o ponto central dessa reta, basta que vocês façam o que agora? Nessa reta que vocês vão tracejar exatamente no meio, ela vai ser a mediatriz. Se ela é a mediatriz, em qualquer ponto dessa reta seria aí viável estar colocando o meu poço artesiano, porque se é exatamente no meio, seria a mesma distância de A e a mesma distância de B. Então façam agora essa atividade da página 77, tá? Identifique a mediatriz da casa até a piscina, tá? Façam um tracejamento aqui certinho, e aí você vai desenhar em cima dessa reta pelo menos aí uns 4 pontos onde poderiam ser construídos esses poços, né? Ou esse poço artesiano, tá bom? Bom, agora a gente vai continuar o nosso conteúdo do livro, depois que vocês fizeram as atividades, e vamos falar agora do traçado de retas perpendiculares e de retas paralelas com régua e compasso. Bom, você vai acompanhar aí na página 78 do livro SAS. E aí, como é que eu faço para traçar retas perpendiculares? Lembra, pessoal, que reta perpendicular é uma reta que se cruza com uma outra reta, certo? Como é que a gente faz isso? Primeiro, você vai traçar uma reta R. Igual aqui, ó, você traçou uma reta qualquer, e a gente chamou essa reta de R. Quando você tratar essa reta, você vai, em cima dela, vai identificar um ponto. E esse ponto aí você pode chamar de M. Em qualquer lugar acima dessa reta, você vai traçar esse ponto. Tá? Então, para traçar essa reta perpendicular à reta R, passando pelo meio do ponto, você vai fazer no compasso. Tá? Então, você vai fazer uma abertura bem maior, né, que a distância do ponto M à reta. O que seria isso? Observa que aqui o risco ele passa da reta R. O que você tem que fazer? Você desenhou a reta, ok? A lápis aí. Acima da reta você desenhou um pontinho. O que você precisa fazer agora? Pega o seu compasso. O compasso, a parte que não risca, você vai pontuar em cima de M. Ok? Então para a parte que não risca, em cima de M. A parte que risca, você vai passar da reta R. Então você vai fazer aqui uma ultrapassagem da reta R. Passando da reta, o que você vai fazer agora? Vai tracejar uma circunferência, onde você vai identificar aí um ponto central.
Então, em seguida, fixe a ponta seca do compasso em M, aqui em cima, e trace um arco de circunferência, intersectando a reta R, ou seja, fazendo uma interseção aqui, ligando aí os pontos A e os pontos B, né, na reta R. No terceiro passo, o que você precisa fazer agora? Ó, com a mesma abertura do compasso, então o compasso ele tem que ter a mesma medida. Então você vai fixar a ponta seca em A, aqui agora, e depois você vai fixar a ponta que risca em B. Certo, galerinha? Então o seu compasso, ele traçou inicialmente a reta R, ok? Aqui no ponto M, você colocou a parte que não risca, passou da metade e riscou a circunferência. O que você precisa fazer agora? Na ponta seca do compasso, você vai pegar e vai parar a parte que não risca aqui em cima, na reta A, no ponto A. E aí, você vai fazer o que? A parte que não risca, a mesma medida, você vai traçar um risco, então a parte que risca. Então, de M até aqui tem uma distância, tem uma medida do compasso. Tem que ser mantida essa mesma distância, essa mesma medida. Porque você vai pegar agora o compasso, vai colocar em A. E aqui vai ter que ter o mesmo distanciamento, onde você vai fazer um novo risco. Ok? Depois, você vai fazer a mesma coisa no ponto B. A parte que não risca do compasso, você vai colocar em cima do ponto B. E em direção ao cruzamento aqui, você vai fazer uma nova circunferência. Recapitulando, é necessário manter a mesma medida do compasso que você iniciou, de M, passando pelo meio da reta, fazendo a circunferência, a mesma medida do compasso, iniciando em A, indo em direção a N, fazendo o mesmo risco, a mesma medida do compasso em B, em direção a N, fazendo o mesmo risco. Após identificar as circunferências, o que você precisa fazer? Tecnicamente, na interceptação das duas circunferências vai ter um ponto de ligação. Esse ponto de ligação vai formar o que? O ponto de ligação perpendicular, onde você vai pegar e vai tracejar essa reta, que vai ligar aí a reta R, de forma perpendicular. Mas como é que eu faço então para tracejar as retas paralelas? Lembrando que as retas paralelas, galerinha, são retas que não se cruzam, certo? Então, se você põe aqui a reta A e a reta B, elas são paralelas. Agora, a reta R, ela é perpendicular à reta A e também à reta B. Mas como é que eu faço para tracejar as retas paralelas? Na página 78 do livro de vocês vão fazer a mesma coisa. Trace uma reta R, e aí nessa reta R você vai fazer o que? Um ponto M acima dessa reta. Então aqui está a reta R, vermelhinha, e acima dela temos aqui um ponto M, certo? E agora o que necessitamos fazer? Primeiro, traçar duas retas perpendiculares à reta R. Uma delas passando pelo ponto M. Então, represente por A e B os pontos de interseção dessas retas com a reta R. O que isso significa? Ó, você fez primeiramente uma reta R. E aí, em seguida, o que você precisa fazer? Tratar duas retas perpendiculares a essa reta, ou seja, duas novas retas que precisam cruzar com essa reta R. Então, você desenhou uma reta aqui chamada A e uma reta aqui chamada B. Só que, das duas retas que você criou aqui agora, uma delas você tem que colocar um ponto M. Ok? Então, faça aqui a ligação de um ponto em uma dessas retas. Em seguida, o que você precisa fazer? Com centro em B, ou seja, com centro em B e abertura igual à medida de AM, ou seja, AM. Então, aqui tem uma abertura, tem um distanciamento. Você vai pegar o seu compasso, vai vir aqui um ponto A até o ponto M que você tracejou e vai pegar a distância que é aqui. O que você precisa fazer agora? Vai no ponto B com a mesma distância do compasso, a ponta que não risca aqui embaixo,
e a ponta que risca aqui em cima. E o que você faz agora? Trace uma circunferência, um arco de circunferência, que vai fazer uma intersecção aqui. Em seguida, o que você precisa fazer? Você vai identificar que nesse ponto de intersecção vai haver um ponto de ligação. O que você precisa fazer agora? Basta que você traceje uma reta ligando o ponto M e o ponto N. Então agora você tem aqui duas retas tracejadas de forma paralela, a reta M e a reta N, ok? No mesmo distanciamento. Bom, galerinha, para a gente fixar o conhecimento do conteúdo das retas introdutórias nesse momento, qual acabamos de falar, você agora vai para a página 79 do livro SAS e você vai fazer as atividades 1 e 2, que é a atividade de dialogar e conhecer, ok? Então você vai acessar essas atividades nesse momento no livro e vai estar respondendo. Na nossa agenda da aula de hoje, basicamente nós falamos do livro SAS das páginas 75 até a página 79. Então eu sugiro para vocês agora que vocês revisem, assistam o vídeo novamente, se ficaram com alguma dúvida, tirem as dúvidas, anotem no livro de vocês as dúvidas que vocês têm, façam todas as atividades das páginas 75 até a página 79 e também, como atividade extra, faça aí as atividades suplementares do livro de vocês, das páginas 50, 51 e 52, que falam, né, sobre o mesmo tema que nós estamos trabalhando, que é o tema de transformações geométricas. Então fica como tarefa para vocês estarem resolvendo da aula de hoje, ok? Livro SAS, páginas 75 até 79. Façam todas as atividades, recapitulem as páginas, façam as anotações e, como atividade extra também, faça as atividades suplementares nas páginas 50, 51 e 52. Beleza, galerinha? Então a gente se vê na próxima aula, que vai ser no dia 2 de abril. Um bom dia e até lá!